Olha, o livro de Salmos, com certeza é um dos mais amados, né? Mas ao mesmo tempo talvez seja um dos mais incompreendidos de toda a Bíblia. Muita gente pensa que é só uma coleção meio aleatória de poemas, mas na verdade a história é outra. Ele é como um antigo cancioneiro, um inário mesmo, pensado para dar voz a toda a complexidade da experiência humana. Então vamos mergulhar juntos para entender a genialidade que existe ali. E para começar a entender, o melhor é olhar para os nomes originais. Em hebraico, o nome é Terrilim, que significa basicamente louvores. Já na tradução grega, virou psalmoi, que quer dizer cânticos para instrumentos de cordas. Ou seja, os próprios títulos já entregam a pista principal. Esse livro nasceu para ser cantado. Ele é, na essência, o inário de Israel. A nossa jornada para desvendar essa obra incrível vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender essa alma de Nário. Depois, revelar uma arquitetura surpreendente de 5 livros. A gente vai explorar também as muitas vozes que o escreveram, a gama profunda de emoções que ele tem e, por fim, o seu legado que dura até hoje. Então, a primeira e mais importante ideia é essa aqui. Os salmos eram o coração pulsante do culto no antigo Israel. Eram, de fato, o cancioneiro da nação. O livro todo tem 150 salmos. À primeira vista, pode até parecer só uma grande compilação, sabe? Mas por baixo dessa aparência, existe uma estrutura muito bem pensada, muito inteligente. E aqui vem a primeira grande revelação da nossa análise. Salmos não é um livro só. É uma coleção organizada de propósito em 5 livros menores. Pensa nele como uma mini biblioteca. Mas como é que a gente sabe onde termina um e começa outro? A resposta está num detalhe genial. Cada um desses 5 livros termina com uma doxologia. É um pequeno hino de louvor que funciona como um marcador de capítulos, sabe? Ele sinaliza o fim de uma sessão e já prepara para a próxima. E essa organização fica ainda mais fascinante quando a gente olha os detalhes. Essa tabela mostra bem a estrutura. Repara nas colunas. Cada livro tem seus autores principais, um nome divino que aparece com mais frequência, Jeová ou Elohim, e temas bem específicos. Mas o mais incrível mesmo é o paralelo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro 1, sobre a humanidade, reflete Gênesis. O livro 2, sobre redenção, reflete Êxodo, e assim por diante. Isso mostra que a compilação não foi aleatória, foi um trabalho teológico muito cuidadoso. Bom, essa estrutura toda complexa levanta uma pergunta, né? Quem estava por trás de tudo isso? A resposta é que não foi uma pessoa só, mas sim uma colaboração de várias vozes que ecoaram ao longo de séculos. A composição dos salmos levou, quase 1000 anos da história de Israel. Para ter uma ideia, o mais antigo que se conhece é o Salmo 90, escrito por Moisés lá no século XV a.C. A era de ouro da composição foi no século X, com Davi e Salomão. E os mais recentes são da época depois do exílio, com a compilação final acontecendo no tempo de Esdras e Neemias. Então, quem eram esses autores? Como o gráfico mostra, o rei Davi é o nome mais famoso. Quase metade dos salmos são atribuídos a ele. Mas o que eu acho fascinante é o resto. 1/3 dos salmos são de autores anônimos. E ainda temos contribuições importantes de músicos do templo, como Asaf e os filhos de Corá. É uma verdadeira antologia de vozes que vai de reis a poetas desconhecidos. E essa diversidade toda de autores se reflete numa variedade incrível de emoções. Os salmos cobrem literalmente todo o espectro da experiência humana, e é por isso que eles são tão universais e conseguem se conectar com a gente até hoje. Acho que nenhuma frase resume melhor o coração desse livro do que esta. Seu propósito é expressar as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. E isso inclui tudo, viu? Alegria, dor, dúvida, esperança, tudo mesmo. Para organizar essa variedade toda, a gente pode classificar os salmos em gêneros. Tem os cânticos de louvor, o famoso aleluia, os lamentos e as súplicas, salmos de sabedoria, de ação de graças, salmos sobre a realeza e o Messias e até canções que recontam a história de Israel. E essa comparação aqui ilustra a amplitude emocional de um jeito brilhante. De um lado, o louvor, que exalta a grandeza e a bondade de Deus. Do outro, o lamento, que é aquele grito para Deus nos momentos de aflição, de desespero. Os salmos nos dão permissão para levar a Deus tanto os picos de alegria quanto os vales mais profundos de tristeza. Tudo isso nos leva à nossa última parte, o impacto profundo e duradouro que esse livro teve. Um impacto que ecoa através do tempo e moldou a fé de milhões e milhões de pessoas.
Os salmos também guardam umas curiosidades bem legais na estrutura da Bíblia. Eles têm o capítulo mais longo de todos, o Salmo 119, com 176 versículos. Também tem o mais curto, o Salmo 117, com só 2. E por incrível que pareça, o versículo que fica exatamente no centro de toda a Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. Agora, se liga nesse número: 186. 186. Sabe o que é isso? É o total de vezes que o livro de Salmos é citado no Novo Testamento. Isso faz dele o livro do Antigo Testamento mais referenciado de todos, o que já mostra a importância fundamental que ele tinha para os primeiros cristãos. E de todos os 150 salmos, o Salmo 110 é o campeão. É o capítulo do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Salmos como esse, que a gente chama de messiânicos, foram cruciais para ajudar a moldar o entendimento do Novo Testamento sobre quem era Jesus. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Esse cenário, escrito há milênios, com suas canções de louvor, de lamento, de esperança, será que ele ainda ressoa hoje? Será que esse cancioneiro antigo ainda tem as palavras certas para as nossas questões tão complexas e modernas? Bom, a sua popularidade, que nunca diminuiu ao longo dos séculos, parece sugerir que a resposta é um sonoro sim.